Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nosso Deus com hino, cantarei sem instrumento e também sem playback, a fim de que todos entendam o que nós estamos falando. Ser criança é cantar, é viver para o bem. Ser criança é dividir com aquele que não tem. É cantar, é sorrir, é falar do amor. Ser criança é ter perfume como a flor. Vem viver a alegria toda hora, noite e dia. Ser criança é muito mais, é sentir-se bem capaz de viver como criança todo dia. Ser criança é viver nesta vida entre irmãos. Ser criança é amar, é cantar esta canção. Pois na vida quem tiver muita fé no coração terá sempre alguém a lhe estender a mão. Vem viver a alegria toda hora, noite e dia. Ser criança é muito mais, é sentir-se bem capaz de viver como criança todo dia. Ser criança é amar mesmo aqueles que não têm um motivo para viver e amor também não tem. É ser símbolo da paz e vivendo sempre mais. Ser criança é dizer amemos mais. Vem viver a alegria toda hora, noite e dia. Ser criança é muito mais, é sentir-se bem capaz de viver como criança todo dia. A todos nós saudamos com a bendita paz do Senhor Jesus e convidamos a todos para lermos a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Costumeiramente, as crianças da congregação Betel estão nas ruas, nos lares, no sábado que antecede o culto de missões na congregação. E como o trabalho é voltado às crianças, nós queremos, usando o texto de Marcos, capítulo 10, versículos de número 13 a seguir, falarmos acerca da importância da criança. O texto diz: e traziam-lhe, Marcos 10, 13 a seguir, e traziam-lhe crianças para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe as traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Com base nesse texto, muito especialmente, o versículo de número 15, nós queremos pregar pensando neste tema: criança como exemplo para o reino de Deus. Criança como exemplo
para o reino de Deus. A todos que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, é verdade que muitos podem não dar a devida importância que tem uma criança. Mas o Senhor, o nosso Deus, mesmo sendo muito grande, a sua palavra diz que Ele não despreza a ninguém. E nós encontramos na Bíblia Sagrada o Senhor começando a fazer contato com as crianças já desde o ventre. Nós olhamos no Salmo 139, ele falando com o salmista, quando ainda ele não estava completamente formado no ventre da sua mãe. Encontramos Deus falando com o profeta Jeremias quando, ainda antes de nascer, o Senhor o escolhendo, separando, e também o abençoando para que fosse profeta, quando vida tivesse, em Jeremias capítulo de número 1. Nós vemos na Bíblia Sagrada, no primeiro livro, o livro do Gênesis, o Senhor fazendo uma promessa que nasceria uma criança, que livraria a humanidade do pecado. E isso aconteceu. O inimigo das nossas vidas, não sabendo quem seria essa criança, tratou de perseguir a todos aqueles que nascessem. De tal forma que quando lermos o livro do Êxodo, nós veremos que houve uma perseguição ferrenha contra as crianças. De tal forma que todo filho homem, naqueles dias relata a Bíblia, que deveriam ser mortos ao nascerem. Algum tempo passou-se e nós também contemplamos que nos dias de Atalia, ela também matou toda a linhagem real e matou também todas as crianças, se livrando apenas Joás, que tinha 1 ano de idade. 6 anos ele foi guardado na casa do Senhor, e somente aos 7 anos ele aparece para, por um propósito divino, governar. Nós vemos que em uns dias onde a religiosidade estava falida, nos dias de Eli, Deus levanta uma mulher com o desejo de ser mãe. O nome dela era Ana, para que pedisse a Deus que lhe desse uma criança. E o menino nasceu e ela pôs o nome de Samuel, que quer dizer Deus ouviu, o Senhor atendeu. Foi isso que aconteceu com a vida de Ana. E ela deu aquele menino para que pudesse servir ao Senhor por todos os dias de sua vida. De tal forma nós vemos que quando a promessa cumprida do Gênesis, de uma criança que nasceria para livrar a humanidade dos seus pecados, quando foi cumprida a promessa, nós vemos em Mateus que também levantou-se uma grande perseguição contra as crianças. Essa perseguição não acabou, ela sempre existiu desde quando a humanidade existe. Uma luta para destruir as crianças. Todos são lembrados de que houve um grupo composto por alguns jovens que algumas décadas passadas cantavam músicas profanas e que chamavam a atenção de basicamente todas as crianças, e que eles cantavam, dançavam músicas que eram profanas, chamou a atenção de muitas crianças. Aquele grupo só durou apenas 6 meses de sucesso e foram destruídos em um acidente de avião. Quando nós olhamos para tudo isso, nós ficamos vendo que a investida do adversário nunca parou contra as crianças. E por mais que muitos ainda não valorizem as crianças, e eu não falo da comunidade, da sociedade como um todo, mas a partir dos pais,
valorizarem os filhos, dedicarem tempo a eles, ensinarem aquilo que é básico, que é fundamental na vida cristã, de uma vida espiritual. Mas o nosso adversário continua valorizando e investindo muito. De tal forma que nós temos a consciência da quantidade de crianças que são violentadas dia após dia. Não falamos de uma situação distante de nós, mas bem próxima, e também na nossa cidade. E quem sabe na família das pessoas que nos ouvem nesta noite. Sabe o que é isso? Sempre é o adversário querendo destruir na infância o futuro de uma pessoa. Mas à luz da Bíblia Sagrada, nós queremos ver alguma coisa nesta noite com base em alguns textos da Bíblia, que Deus tem a criança como exemplo para o reino de Deus. Começando pelo Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, eu quero lhe mostrar algo de suma importância para que nós meditemos no primeiro ponto dessa mensagem. Eu disse a todos que me ouvem que o tema é criança como exemplo para o reino de Deus. O primeiro ponto é converter. É uma mudança ativa e voluntária de abandono do pecado. Relembrando, converter é uma mudança ativa, voluntária de abandono do pecado. Capítulo 18 de Mateus, para que pensemos nisso, os versículos de número 1 a 3 diz: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus. A Bíblia está dizendo que diante de algumas ministrações de Jesus, chegam aos seus discípulos para mais perto dele. E os discípulos disseram: quem é o maior no reino dos céus? Porque entre os seres humanos, eles sempre estão preocupados e pensando em ser maior que os outros. Mas o reino de Deus não tem e não faz esse juízo de valores, desprezando alguns, ovacionando a outros. O reino de Deus veio até nós, e ele existe exatamente para valorizar a todos de igual forma e nivelar a toda a humanidade, porque nós sem Deus somos nada. Nós, como Deus, somos mais do que vencedores. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, nós contemplamos que nós precisamos servir a Deus, entendendo que Ele é o nosso Senhor e nós apenas servos somos. E quando nós temos o entendimento que servos somos, nós não conseguiremos nos ver superior a nada e a ninguém. Não nos veremos o grande, porque o grande no reino de Deus é única e exclusivamente o Senhor do reino. Logo, essa disputa não deve haver entre nós que participamos do reino. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aquela discussão, ela sempre havia entre os discípulos. Mas em Mateus 18, versículo 2, Jesus disse, e Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Quando eu olho para esse texto sagrado, se muitos desprezam as crianças, Jesus chama as crianças a si. É verdade que muitos às vezes dizem, e eu já conversei nessa cidade até mesmo com pais, onde eles dizem que os seus filhos não são maduros ainda para tomarem uma decisão com relação à fé. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus, quando na terra, ele chamou uma criança a si.
E ele colocou a criança no meio, como uma forma de destacá-la, para que servisse de exemplo naquela ocasião em que Jesus queria ensinar alguma coisa aos adultos que ali estavam. E a Bíblia diz, em Mateus 18, versículo de número 3, e disse Jesus: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, é por esse motivo que eu disse que converter é uma mudança ativa. Converter não é eu derramar uma lágrima hoje e dizer que estou arrependido amanhã, e depois de amanhã eu voltar a fazer tudo quanto antes fazia, ou até pior. Não, conversão é uma mudança ativa. Mas essa mudança ativa, ela não pode ser imposta e nem obrigada, ela tem que ser voluntária. Sou eu que decido por mim mesmo. Ninguém pode decidir por mim. Uma vez que conversão é uma mudança ativa e voluntária de abandono do pecado. Porque todas as pessoas sabem o que agrada e o que desagrada a Deus. Sendo elas ou não participantes de uma igreja, leitoras ou não da Bíblia Sagrada, todo ser humano sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. É por esse motivo que existem vários questionamentos. É por esse motivo que hoje existem vários debates. É por esse motivo que o ser humano tenta suavizar aquilo que a palavra de Deus é direta. Porque o ser humano sempre procura um meio para desagradar a Deus e ainda ter a sua mente tranquila dizendo que não está desagradando a Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos esclarece. E a Bíblia diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança. E agora nós que já somos adultos, voltarmos a ser como uma criança é exatamente um processo de mudança. Foi o que o Senhor disse para um homem religiosíssimo, doutor da lei. Nicodemos era o nome dele. Jesus disse: tem que nascer de novo. Porque o processo do reino de Deus é o homem mesmo sendo adulto, passar pelo processo de um novo nascimento. E ainda que nós não diminuamos de tamanho, mas a mudança interior que deve haver em nós é exatamente de tornarmos a ser como uma criança, com uma forma de simplicidade e humildade, de inocência na malícia, e vivermos de uma forma que agrade a Deus. O texto sagrado ainda diz em Mateus 18, versículo 3, de modo algum, ou seja, se não houver essa conversão em nós, essa mudança em nós, essa transformação em nós, de forma alguma entraremos no reino dos céus. Observe quantas pessoas no mundo não estão sendo destruídas pelas mágoas, pelo rancor, pela ira, por sentimentos mesquinhos que têm tomado de conta do coração, da mente e destruído pessoas. O que uma criança jamais armazenará no seu interior. É por esse motivo que o tema dessa mensagem é a criança como exemplo para o reino de Deus. Em segundo lugar, eu quero lhes mostrar o Evangelho de Mateus, capítulo de número 21 e o versículo 16. Segundo ponto da mensagem: as crianças louvam a Deus com perfeição. As crianças louvam a Deus com perfeição. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 21 e o versículo 16. E disseram-lhe: ouves o que estes diziam? E Jesus lhes disse: sim. Havia um povo que estava falando algo.
Porque Jesus estava a desenvolver o seu ministério na terra. O Senhor Jesus estava a fazer algo grandioso na terra. Estava num processo de consumação para que ele chegasse à cruz. E de repente, quando ele tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, passando pela segunda limpeza do templo, porque ele fez uma limpeza no templo também, no princípio do seu ministério. Evangelho de João, capítulo 2, registra isso. Mas no final do seu ministério, para demonstrar que da mesma forma como Jesus iniciou, ele também finalizou o seu ministério, com o mesmo zelo, com a mesma coragem, com a mesma percepção. Jesus não mudou, significando dizer que aqueles que mudam frequentemente, não sendo para melhor, eles estão em desacordo com a palavra de Deus. Da mesma forma como nós iniciamos, é que nós devemos prosseguir. E Jesus dá um exemplo disso no seu ministério. E finalizando o seu ministério, as pessoas comentavam sobre ele. E é quando as pessoas que o cercavam perguntam: ouviste o que eles estão dizendo? E Jesus disse: sim, eu ouvi. E ele diz: nunca lestes um dos maiores problemas da humanidade? É porque o povo não lê, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um dos piores problemas da humanidade é porque quando lê o que é errado, lê o que não convém. Primeiro é de não ler. Por exemplo, nós os brasileiros, quando a gente fala de uma leitura para alguém, a pessoa já pergunta assim: o livro é volumoso, é poucas páginas, como é? A pessoa não tem curiosidade de ler, de aprender, de saber. E dependendo do volume do livro, a pessoa começa a ler e já fracassou. Segundo lugar, quando lê, geralmente lê aquilo que não presta, aquilo que não eleva a nada. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus dizendo em Mateus 22 e 29: errais os homens em não conhecer as Escrituras. E é impossível conhecer as Escrituras se não ler, ou se não ouvir alguém ler as Escrituras. Porque ainda que não leiamos, mas quando alguém ler para nós escutarmos, aí nós somos beneficiados. E este livro é tão importante, a sua leitura, que no livro do Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias deste livro. A Bíblia não fala de prejuízo por não ler outra coisa nesta terra, mas a Bíblia fala do prejuízo por não ler a Bíblia Sagrada. Os homens erram por não conhecer as Escrituras e, consequentemente, por não conhecer o poder de Deus. Porque à medida que nós lemos a Bíblia, contemplamos o que Deus fez na vida de muitos, começa a nascer em nós o desejo que Deus faça na nossa vida. E é impossível nós conhecermos se nós não lermos, ou se alguém não ler para nós. Mas à medida que lemos, temos o conhecimento. E Jesus, de uma forma sutil, ele dá uma repreensão: sim, eu já ouvi, e vocês não leram? Não leram aonde? Não leram nos Salmos. Porque Jesus disse em Lucas 24 que tudo quanto foi escrito na lei, nos profetas e nos Salmos se cumpririam acerca dele. Quando em Mateus 21:16 Jesus diz: não lestes, ele está lembrando de Salmos capítulo 8 e o versículo 2. Não vamos ler, porque Mateus 21:16 é o mesmo versículo. Agora observe: nunca leste? Pela boca dos pequeninos, que aqui são crianças, que aí pode variar de 0 até 11 anos de idade. Pela boca dos meninos, crianças de 0 a 11. E das criancinhas, essa aqui o autor faz uma especificação: criancinhas de peito,
ou seja, aquelas que estão sendo amamentadas ainda. Aí ele diz: da boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Eu disse que o segundo ponto dessa mensagem é que as crianças louvam a Deus com perfeição. Porque o salmista disse no Salmo 57, versículo 7: o meu coração está preparado para te adorar, ó Senhor. Não se adora a Deus de qualquer forma. Em Isaías 29, 13, a Bíblia diz que o povo adorava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Agora, qual é o louvor de uma criança que está sendo amamentada no seio da mãe? Ela faz um pequeno barulho, que para o pai e a mãe, e para quem ouve, é apenas um barulho. Mas para Deus, é louvor a Deus. O Salmo 148 diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E lá diz que as baleias, quando nadam, louvam ao Senhor. Que as árvores, quando o vento sopra sobre as suas folhas e fazem barulho, elas estão batendo palma para o Criador de todas as coisas. Deus entende aquilo que é louvor e adoração ao seu santo nome. E é das crianças que mamam que sai perfeito louvor. É por esse motivo que nós devemos ter o cuidado do que nós estamos induzindo as crianças a fazerem. Quantas coreografias de músicas profanas e até pornográficas as crianças cantam, dançam, se requebram, e isso já é uma preparação. O que acontecerá futuramente se Deus delas não tiver misericórdia? Porque o mundo está insensível espiritualmente. Os funks e músicas são sexos explícitos, de acordo com as suas letras e coreografias, e as pessoas não percebem. Mas de acordo com esse texto sagrado, a Bíblia está nos dizendo que Deus criou crianças para glorificarem a Ele com perfeito louvor. Então a Deus louvor, honra e glória para todos sempre. Em terceiro lugar, nós percebemos que quem recebe uma criança com honra, recebe aquele que a criou. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Quem recebe uma criança, honra a quem a criou. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 36 e 37, está escrito: e lançando mão de uma criança, é Jesus pegando uma criança em seus braços, que é o relato que nós lemos de Mateus 18. Todavia, Marcos dá alguns detalhes a mais. Bom seria que todas as crianças do mundo, ao invés de estarem nos braços das redes sociais, estivessem nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado diz que Jesus tomou em seus braços. 9:36 de Marcos. E pôs no meio deles. Jesus a coloca no meio de todos os que estavam próximos. E tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Você consegue perceber por que se busca a legalização do aborto? Você consegue perceber por que se aborta tanto? Você consegue entender por que as pessoas acham que é natural abortar? Está explicado. É porque qualquer pessoa que recebe uma destas
destas crianças, no nome de Jesus, a mim me recebe. Logo, a humanidade que nós estamos diante dela, elas não recebem a Jesus. As pessoas falam de Jesus porque querem os bens que Jesus pode dar, os benefícios que Jesus pode dar, aquilo que o Senhor pode de bom oferecer. Mas as pessoas não recebem Jesus para lhes corrigir. As pessoas não recebem Jesus para lhes livrar do pecado. As pessoas não recebem Jesus para lhes libertar daquilo que lhes condena ao inferno. As pessoas não recebem Jesus para fazer uma mudança completa em suas vidas. As pessoas querem Jesus apenas como algo mais na vida. Eles querem usufruir de tudo deste mundo e ainda dizerem que tem Jesus. E isto é impossível, porque em todas as Sagradas Escrituras, Jesus sempre se coloca como exclusividade. Jesus sempre se coloca como o principal. Jesus até disse em Mateus 6, 24 a seguir, que não dá para servir a dois senhores. Ou é a ele somente, ou ele não aceita que outro esteja competindo com ele. Logo, quando nós olhamos para o texto de Marcos 9, 36 e 37, nós estamos vendo que nós estamos diante de uma humanidade que não recebe Jesus. Por quê? Porque não recebe uma criança. E Jesus diz que quem recebe uma criança em nome dele, a ele mesmo recebe. Como as crianças não recebem a Cristo. Isso é demonstrado em prática porque não recebem crianças. E o texto ainda diz mais: e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus está dizendo que alguém, quando abre o coração para receber uma criança em nome dele, está recebendo ele mesmo e consequentemente recebendo aquele que enviou a Jesus Cristo. E o que dizer de alguém que renega, que não recebe, que não aceita uma criança? Não aceita Cristo e portanto não aceita aquele que enviou a Cristo. É por esse motivo que eu estou lhe dizendo que a criança é um exemplo no ministério de Cristo em suas pregações, como exemplo do reino de Deus. Quando nós olhamos para isto, vamos mais além ao texto em que nós lemos nesta noite, que é Marcos capítulo 10, versículo 13 a seguir. Quarto ponto da mensagem: humildade e simplicidade são características dos que aceitam ao Senhor. Humildade e simplicidade são características dos que aceitam ao Senhor. Marcos 10, 13 a seguir diz: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. As crianças eram trazidas a Jesus e o propósito era que Jesus as tocasse. Quando nós estamos às ruas e as crianças estão a anunciar, como no dia de hoje, finalizando agora, já que os adultos não levam as crianças, como no texto bíblico, para Cristo, então as crianças estão em busca dos adultos, para que eles venham a Cristo, para que possam levar crianças a Cristo. Mas nos dias de Jesus, a Bíblia diz que as pessoas pegavam as crianças e levavam a Cristo. Qual o propósito? Para que Cristo tocasse as crianças. A quem dera que na nossa cidade todos os viventes fossem levados a Cristo e por Cristo fossem tocados. A vida mudaria por completo.
Porque o que o ser humano precisa é de um toque das mãos furadas de Jesus Cristo de Nazaré. Apenas um toque de Cristo seria o suficiente. Mas as pessoas voltam a dizer, querem todos os benefícios de Cristo, menos o próprio Cristo tocando as suas vidas. Se Cristo tocasse as nossas emoções, os nossos sentimentos, corações, o nosso corpo, a nossa vida seria totalmente diferente. O texto sagrado ainda diz, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Nem mesmo os discípulos de Cristo entendiam o propósito. Eles queriam afastar as crianças de Cristo, enquanto muitos traziam as crianças a Cristo. Lembramos-nos agora de um povoado do nosso município, onde os missionários que ali chegaram, tentando trabalhar com as crianças, ensinar a palavra de Deus às crianças, e os pais batiam a porta e diziam, nós não queremos que seja ensinado acerca de Cristo, acerca de Bíblia às crianças. Agora imagine isso. Enquanto a Bíblia está dizendo que os adultos levavam umas crianças a Cristo, existem realidades no nosso município onde os pais não queriam que as crianças aprendessem acerca de Cristo. E detalhe, é um dos povoados complexos com relação à prostituição, às drogas, ao álcool, adultério, à prostituição. Por quê? Porque quando crianças não aprenderam acerca de Cristo, quando crianças não foram levadas a Cristo. E nós precisamos entender que as crianças hoje, muito rapidamente, elas ficarão adultas. Serão adolescentes, jovens e adultas. E se elas não forem levadas a Cristo hoje, tocadas por Cristo hoje, o que será amanhã? Tendo em vista que tudo é construído na idade da infância ainda. É verdade que Cristo muda muita coisa, mas bom seria que quando criança já conhecessem a Cristo Jesus. O texto sagrado ainda diz, em Marcos capítulo 10, que os discípulos não compreenderam e repreendiam. Versículo 14. Jesus, porém, vendo, indignou-se. Apenas 2 vezes na Bíblia nós encontramos Jesus indignado. A outra vez é no capítulo 3, versículo 5. Jesus se indignou porque ele estava fazendo bem a uma pessoa e as pessoas estavam criticando-o. Outra vez, Jesus está fazendo bem às crianças e o texto sagrado está dizendo que os discípulos, os que estavam próximos de Jesus, que deveriam ajudar no ministério de Jesus, eles estavam atrapalhando. Nós temos que ter cuidado, para que, dizendo nós que amamos a Jesus, não estejamos atrapalhando o ministério de Jesus na vida das crianças. O texto sagrado diz que Jesus se indignou porque viu. Então Jesus olha para as crianças. E tudo quanto é feito contra as crianças, para que elas não conheçam a Cristo, não se aproximem de Cristo, sempre indignará Cristo. O texto sagrado diz que, indignando-se ele diz, deixem vir os pequeninos a mim, e não os impeçais. Se você tem alguma criança em casa, e ela deseja entregar a Jesus a sua vida, então deixe essas crianças vir a Jesus e não as impeça. Não impeça as crianças de virem a Jesus. Deixem as crianças vir a Jesus. E Jesus disse, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus é completo. O reino de Deus é completado por crianças. São as crianças que completam o reino de Deus.
eles entendessem e como criança viessem a Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz assim: em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança. Eu disse a vocês que a criança está aqui como exemplo para o reino de Deus. Veja só, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança. Uma criança facilmente ouve a palavra. Uma criança facilmente recebe a palavra. Uma criança facilmente guarda a palavra. Uma criança, por mais inquieta que ela seja, mas você está falando a palavra, ela está ouvindo e ela está guardando. Em outro momento, quando você menos imaginar, ela estará recitando o que ouviu acerca da palavra. Ao tempo que a nós facilmente a esquecemos. Alguém lembra de uma piada por toda a vida, mas não lembra de um versículo por uma semana. Quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, a Bíblia está dizendo que qualquer pessoa que receber o reino de Deus como uma criança, se não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu disse a vocês que a criança é simples, é humilde, fácil de ser conquistada, aprende o que lhe ensina, e já foi falado nesse evangelismo, o coração da criança é de quem chega primeiro. E daí o motivo de muitas seitas, heresias e vários segmentos investirem bem em crianças, embora que com propósito errado. Mas se o evangelho chegar primeiro na vida de uma criança, ele não sairá mais. É por esse motivo que nas ruas deste bairro as crianças saíram. E o propósito de quem com elas saiu é de ensinar o caminho da verdade. E a função que nós devemos como igreja exercer, que é de pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que as crianças de nossa cidade sejam uma bênção para a honra e a glória do santo nome do Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada diz: e tomando-as nos seus braços, depois que Jesus dá uma lição, colocando a criança como exemplo do reino de Deus, ele diz que se os adultos como a criança não receberem a Jesus, eles não terão parte no reino. E depois disso, o Senhor toma-as em seus braços, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. A quem dera que todos os moradores da nossa cidade se lançassem nos braços de Jesus, recebesse a imposição das mãos de Jesus e tivesse a bênção de Jesus na vida e na família. Todas as famílias da nossa cidade seriam felizes. E não prevaleceria as drogas, sejam elas legalizadas ou não, o adultério que acontece entre pessoas casadas, a prostituição envolvendo jovens e todos os males que estão de perto nós estamos contemplando. Sabe por quê? Porque elas estariam nos braços de Jesus, teria a imposição das mãos de Jesus e teria as bênçãos de Jesus sobre as suas vidas. O nosso propósito nessa noite é que todos que nos ouviram entendam que todas as vezes que você olhar para uma criança, ao ver a sua simplicidade e humildade, lembre-se que ela é exemplo do reino de Deus para nós. E que o próprio Jesus, testemunhando acerca delas, diz que se nós que somos adultos não formos meninos na malícia,
e adultos no entendimento e na maturidade, nós jamais entraremos no reino de Deus. Eu espero que todos tenham entendido essa palavra, porque o nosso propósito é que você entenda a palavra do Senhor Deus, porque somente através de Jesus Cristo é que nós podemos chegar a Deus, é que nós temos a salvação no Senhor. Agora nós queremos fazer o convite. Se alguém, embora que seja adulto, ancião, ou até mesmo adolescente e criança, que entendeu essa palavra e que quer se entregar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é essa a oportunidade. Porque a criança é o exemplo do reino de Deus. E como tal, nós devemos nos comportar como uma criança na presença do Senhor Deus. Pois o desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Se tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos lhe convidando para receber uma oração manifestando assim a sua decisão. E também convidamos a todos, amanhã, a partir das 9 da manhã, em todos os templos da Assembleia de Deus nesta cidade, nós estaremos estudando a Bíblia Sagrada, às 9 da manhã, mostrando acerca dos prejuízos que a mentira tem causado nos lares. E você é o nosso convidado especial para juntos estudarmos e aprendermos da palavra do Senhor, nosso Deus. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Você tem oportunidade enquanto vida tiver, sabendo que nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Todavia, Deus tem dado esta oportunidade, porque hoje temos vida e, portanto, temos de Deus uma tão grande oportunidade de nos entregarmos a Ele. Vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Não tendo alguém, nós agradecemos a todos que atentamente ouviram. Agradecemos a todas as crianças e pais que aqui estão a cuidarem, trouxeram para que ouçam a palavra de Deus. E a todas as famílias aqui representadas, que a bênção do Senhor seja sobre todos. Senhor Deus, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor por estas crianças que saíram às ruas para pregar a Tua palavra. Louvamos a Ti por todos os amigos e famílias que mesmo distante têm ouvido a Tua palavra. Abençoa todos de uma forma especial. Dada a Tua graça e ajuda-os para o louvor e a glória do Teu santo e bendito nome. Que a bênção do Senhor seja sobre todos quanto ouviram a Tua palavra. Olha, Senhor, para o Senhor Antônio Gomes Vieira, como pediu oração. Guarda a vida do mesmo, ajuda-o em todas as suas necessidades, libertando de tudo, dando-lhe vitória. E a todos que têm ouvido a Tua palavra, abençoa de uma forma especial. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus sejam conosco não somente agora, mas sempre. Todos dizem: amém. A paz do Senhor a todos.